Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Joesildo. Dando continuidade ao tema da nossa primeira aula, que tratou sobre a questão do pensamento científico, nós iremos, nesta aula, tratar sobre o nascimento do pensamento científico ou da ciência. Como vocês já sabem, a ciência ela pode ser caracterizada como aquele que se preocupa em investigar os fenômenos da natureza e criar conhecimento sobre os fenômenos da natureza através de um processo de experimentação. Esse conhecimento científico ele é, como foi dito, sistemático e metódico. Sistemático porque está organizado de forma coerente e lógica, né? As explicações da natureza, quando vão se dando, vai se criando, vai se elaborando, essas explicações elas precisam, eu diria, casar, estar junto. É um grande quebra-cabeça que precisa ser montado, cada parte em seu lugar. Para que isso aconteça, é necessário fazer mão, utilizar de um método. Então, para nós montarmos o quebra-cabeça, no caso, o conhecimento científico, então é preciso que nós utilizemos um método para fazer essa montagem, né? Como montar? Então, esse como montar é o método de investigação científica. Hoje, nós iremos falar como esse conhecimento científico ele surgiu. Como vocês sabem, a ciência ela só é autônoma, ou melhor, ela só é separada da filosofia a partir basicamente do século XVII. A ciência, nós falamos no nosso primeiro vídeo, a ciência é um tipo de conhecimento, é um tipo de saber, é uma área do saber humano, que ela vai ter sua autonomia em relação ao conhecimento filosófico só do século XVII, principalmente com pensadores como Galileu Galilei. Mas elementos muito importantes e indispensáveis ao desenvolvimento da ciência já estavam presentes na filosofia do século IV, VII a.C. Então, na antiguidade grega, vocês vão encontrar essas informações na página 42 do livro de vocês, 43 e 44, que é a nossa aula de hoje. Na antiguidade grega, os filósofos, os primeiros filósofos, eles afirmavam que existiam dois níveis de conhecimento. E aí eles deram para esses dois níveis de conhecimento doxa e episteme. A doxa era, em geral, traduzido por opinião. Opinião, como vocês já sabem, baseava-se basicamente nas observações cotidianas e era produzido sem método nem sistematização. Ou seja, como é que nós produzimos, como é que nós formamos uma opinião? Nós formamos uma opinião a partir das nossas observações diárias. Essas nossas opiniões estão fundamentadas nas nossas crenças, nas nossos valores, nos nossos hábitos. Então, essa opinião não precisa de uma grande sistematização. Eu gosto de falar, de afirmar, que opinião não se debate, opinião não se discute, opinião se emite. Eu tenho uma opinião sobre um determinado fato. Aí vamos debater essa opinião. Eu posso expor. O nível de debate ele tem que sair da esfera da opinião. Por que tem que sair da esfera da opinião? Porque a opinião é uma preferência individual. A opinião é uma preferência individual. Então, os gregos chamavam essa preferência individual, que está fundamentada nas crenças, nos hábitos, nos costumes, nas nossas observações diárias, nas nossas relações que nós mantemos com o nosso grupo, com as outras pessoas, chamavam de doxa. Vejamos, muita coisa atualmente está fundamentado, é meramente doxa. Muita coisa da política, muita coisa da economia, muita coisa do dia a dia. Doxa. Por que doxa? Porque não está fundamentado, não tem um método de investigação. Essa doxa não tem uma sistematização. Então, a doxa diz respeito ao senso comum, ao conhecimento do senso comum. Esse conhecimento do senso comum, nós falamos no nosso primeiro vídeo,
vídeo, é um conhecimento acrítico, não é possível um conhecimento reflexivo que possa ser questionado. Tá? No outro lado, então, 2 níveis de conhecimento. O primeiro nível é a doxa, o segundo nível seria a episteme. A episteme já indicava um conhecimento racional. Vejamos, e numa compreensão mais ampla, a episteme pode ser traduzido por ciência, mas não é basicamente isso. Mas numa tradução bem mais ampla, bem mais, se nós podemos fazer uma aproximação, seria isso. Por que seria ciência, né? Claro que a episteme ela está fundamentada, ela tem uma questão da observação, tá? Mas essa episteme ela é construída de maneira sistemática e metódica. Mais uma vez, para a gente não cansar de repetir. Sistemática, organizada, de forma racional e lógica. Não basta que a gente queira que seja dessa forma. É necessário que uma coisa encaixe na outra coisa. É tipo assim, por que isso é dessa forma? Isso é dessa forma porque aquela outra parte é. Porque aquela outra parte é. Então, a episteme já seria esse conhecimento que faz uso dos critérios metódicos, ou seja, como fazer, como é que eu vou caminhar? Vou caminhar de bicicleta ou de carro? Caminhar, é como se alguém caminhasse de bicicleta, né? Eu vou me exercitar de bicicleta ou eu vou me exercitar utilizando um outro instrumento. Então, esses instrumentos que eu utilizo para me exercitar seria o método para fazer isso. Tá? O conhecimento sistemático ele pode ser encontrado em culturas ainda mais antigas. Né? Obviamente, esse conhecimento sistemático não é um conhecimento que nós podemos dizer que é exclusivo do pensamento grego. Já estava um exemplo bastante interessante nos egípcios. Os egípcios utilizavam do conhecimento sistemático. Mas vejamos, os egípcios que construíram as pirâmides, eles não conseguiam imaginar um conhecimento dissociado da realidade prática. Aquela matemática feita pelos egípcios, ou pelos povos babilônicos, ou pelos fenícios, ou até mesmo aqui na América pelos astecas, pelos incas, que construíram monumentos com uma engenharia muito sofisticada para a época. As pirâmides aqui que a gente encontra no Peru, no México, feito por esses povos, é um conhecimento matemático muito bem elaborado. A diferença entre os gregos é que os gregos pensavam isso de forma teórica, abstração. Não precisava estar relacionado com o objeto, com a prática. É só vocês lembrar do exemplo do caso de Pitágoras, né, do teorema de Pitágoras, e que ele imagina realidade, ele faz cálculo com entidades que são abstratas. O triângulo é uma entidade abstrata. O triângulo não existe na realidade prática. Isso para os egípcios era algo impossível. Então, vejamos, a nossa ciência atualmente ela tem uma parte prática e ela tem uma parte teórica. A parte prática, obviamente, aquilo que está sendo feito na teoria é preciso demonstrar. Eu acho que isso está bem claro para vocês quando o professor de física ele vai falar, por exemplo, sobre a teoria da relatividade. A teoria da relatividade é uma abstração teórica, mas que pode ser aplicado a uma série de questões. Dentre eles, foi aplicado na construção das bombas atômicas ou na produção de energia nuclear. Tá? Então, essa questão do prático e teórico. Então, a ciência, os egípcios faziam ciência prática. Já os gregos faziam ciência teórica. Tá? Então, essa preocupação em observar os fenômenos e especular a respeito das teorias que pudessem ser explicadas. Então, os gregos faziam o quê? Eles observavam os fenômenos da natureza, né? Como é que a filosofia vai ter origem? A filosofia vai ter origem, a origem da filosofia, ela tem origem numa pergunta bem simples.
mas que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da filosofia e da ciência. A pergunta basicamente qual é a origem do mundo? Qual é a origem do mundo? Dentro dessa pergunta vem, basicamente, qual é a origem do mundo? Porque o mundo está em processo de mudança, dia e noite. Porque o ser humano, os filósofos gregos, esses primeiros, eles estão olhando para o ser humano, para a natureza, e veem que as coisas nunca ficam tal como são. Estão no processo contínuo de transformação. O bebê, o adolescente, o jovem, o adulto, o velho, por exemplo. Então esse processo contínuo nunca cessa, é um processo de contínuo, eterno. É eterno esse processo, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Mas os gregos veem isso como uma espécie de eterno retorno. É um eterno retorno. Veja só, é um ciclo que sempre se repete. Então, essa observação da natureza das coisas vai permitir com que fossem criados as primeiras construções científicas. Então, essa ciência prática, que é a ciência, os gregos começaram a fazer isso, né? Os gregos, desculpa, os egípcios, os gregos é a parte teórica. Então, de acordo com os seus interesses, cada um desses povos, os egípcios e os gregos, produziram conhecimentos que, obviamente, foram conhecimentos científicos que deram base para as nossas ciências modernas. Pois bem, então os primeiros filósofos na Grécia Antiga, por volta do século 6, 7 a.C., eram chamados pré-socráticos. Nós poderíamos dizer que foram os primeiros cientistas. A gente sempre tem uma discussão, foram os gregos que começaram a pensar primeiro de forma racional? Talvez não. Não, claro que não. Mas foram os gregos que teorizaram isso. Foram os gregos que se preocuparam e começaram. É como se eles fossem. Os historiadores da filosofia chamam um gênio grego. Eles começaram a pensar isso de forma científica, filosófica, racional, sistematizada. Então, esses primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, eles dedicaram-se a explicar teoricamente, a abstração, né? Teoricamente, aquilo que os gregos chamavam de physis. A physis pode ser traduzida por natureza, mas também física. Física. Aristóteles vai chamar que os primeiros filósofos eram físicos. Então, esses primeiros filósofos, eles estudavam, se preocupavam com o estudo das leis que regiam a natureza. Então, quando eles... o que era na época, né? Eles começaram a defender que existiam leis na natureza, que regulavam a natureza. Tá? Por exemplo, observando o dia e a noite, né? Eles chegam à conclusão, existem leis que regulam essa que regulam. Pois bem. Então, eles olhando, os gregos olhando o dia e a noite, essa passagem do dia e da noite, eles começaram a perceber, então, que só podia existir leis que regulamentavam, que organizavam essa passagem, o movimento das coisas. E aí, nesse caso, eles vão dizer o seguinte, essas leis, elas podem ser plenamente conhecidas pelas faculdades racionais. O ser humano é dotado de uma capacidade que ele pode, uma vez observando a natureza, ele pode compreender isso. Como é que ele pode compreender isso? Através da matemática. A matemática, ela consegue descrever isso. Ela consegue descrever essas questões. Digamos, então os primeiros filósofos, eles se preocupavam na busca do princípio que deu origem à física, né? E esse princípio ficou conhecido como arquê, tá? Que é o princípio universal de todas as coisas, como vocês já estudaram, né? De onde provém todas as coisas. Arquê é o elemento, o princípio universal que dá origem a todas as coisas. Tales de Mileto vai dizer que essa arquê é a água, Heráclito vai dizer que seria o fogo, já
Anaximandro de Mileto vai dizer que é o apeiron, o Leucípio e o Demócrito vão falar que é o átomo, Pitágoras vai dizer que é o número. O fato, então, é que vários filósofos procuram explicar a origem das coisas a partir de um elemento primordial. Veja só, qual a importância disso aqui para o pensamento científico? Aqui, as explicações não são mais míticas, não são mais religiosas. Aqui, a razão que, ao observar a natureza, ao observar o mundo, ela compreende que existe, segundo a concepção da época, que existe algo que deu a origem a todas essas coisas. Não é uma vontade de um Deus. Não são esses filósofos não estão recorrendo às explicações mágicas, às explicações fantasiosas. Eles estão explicando isso de forma racional, sistematizada e metódica. Tá? Para isso, precisa convencer. Não é acredite, por exemplo. Então, nós precisamos compreender como é que a coisa funciona. Um simples exemplo aqui para nós. Claro que é uma teoria recente, né? A pergunta para vocês, né? Vocês acreditam na teoria da evolução das espécies? Muitos de vocês dizem assim, eu não acredito. Mas não é para acreditar mesmo, gente. Não é para acreditar. Por que não é para acreditar? É para compreender como é que a teoria é escrita. A ciência não quer que vocês acreditem em nada. A ciência ela exige que vocês compreendam, que vocês consigam compreender como é que a coisa funciona. De forma simplificada, né? A teoria da evolução das espécies diz que os organismos evoluem para estágios mais complexos. Sabe? O mais simples para o mais complexo. É um processo evolutivo contínuo. Uma vez eu vi um médico falar que esse nosso dedo midinho aqui, com o passar dos milhares de anos, se a nossa espécie continuar a existir, ele vai desaparecer, este dedinho aqui. Por que vai desaparecer? Gente, porque ele não tem muita função. Poucas pessoas conseguem digitar com esse dedo. Qual é a função disso aí? Então, com o passar do tempo, já existe pessoas que nasceram sem esse dedo. Mas, não, isso é loucura. Bom, a ciência não quer saber se você acredita ou não. Está dizendo que basicamente é para você compreender como é que funciona as coisas. Tá? Então, o importante, só voltando aqui nos filósofos gregos, né? Cada filósofo vai falar, então, que há um princípio gerador de todas as coisas. Esse princípio, obviamente, não é igual. Ele é diferente, esses princípios. Como nós já vimos, e vocês vão ler novamente no livro. Mas o que há de igual entre eles? A forma como eles investigam, que é a questão dos critérios racionais. Né? Então, eles constroem uma hipótese racionalmente. O que é uma hipótese, professor? Uma hipótese é quando eu imagino que seja dessa forma. Racionalmente, ou seja, compreendendo todos os passos da elaboração racional, verificando teoricamente, racionalmente eu vou teorizar e de forma hipotética eu vou, olha, a origem do mundo, que a origem do mundo foi a água. Vejam só. Apenas uma hipótese. Ou seja, eu estou antecipando de forma teórica. Os gregos não tinham elementos, a ciência grega não tinha instrumentos e elementos para provar isso. Era apenas uma abstração, uma construção mental. Era apenas uma construção mental. Essa é a inovação bem interessante agora da ciência moderna. A ciência moderna não só elabora essas hipóteses. A ciência moderna, ela quer demonstrar essas hipóteses. Se é uma hipótese válida ou não, né? Porque a ciência ela pode dizer, essa hipótese ela corresponde aos fatos, essa hipótese não corresponde aos fatos. Quem vai demonstrar isso? Só a experimentação. Só a experimentação, a verificação, que pode ser direta no objeto. No caso disso é impossível, né? Da origem do mundo, a origem do mundo já aconteceu. Ou pode ser simulação no laboratório, a experimentação indireta, aqui no caso do laboratório. Ou
Aí, depois disso, tem que verificar a questão da regularidade matemática, que é uma questão bastante interessante, a gente vai ver isso mais nos próximos vídeos. Pois bem, então com isso, esses filósofos, eles procuraram construir um conhecimento que pudesse convencer as pessoas por sua clareza, sua coerência, diferente da religião, diferente do mito, ou seja, que não fosse um conhecimento cego, um conhecimento que basta acredita, é assim, crê. Não, a ciência ela existe, ela quer convencer as pessoas através da sua clareza, da sua coerência, porque vai explicando os passos. Então a ciência é um conhecimento, sobretudo o conhecimento na matemática. Não basta que aquelas pegadinhas que a gente faz, quando é 1 mais 1, 11. Isso é tolice e absurdo, né? 1 mais 1 é 2. Tá claro e evidente. Nós vamos ver Descartes já no próximo vídeo. É claro e evidente. Não há dúvida que 1 mais 1 é 2. Não há dúvida. Ou seja, pronto, né? Não há dúvida que 3 elevado a 2 é 9. Não há dúvida quanto a isso. Então é um conhecimento científico claro. Tá? Por fim, esses filósofos foram muito importantes para o desenvolvimento do pensamento científico moderno. Então, a filosofia grega deu um passo muito importante na construção desse conhecimento científico quando começa a exigir explicações racionais, sistematizadas, não explicações fundamentadas em crenças e religiões. Para resumir, né, então os gregos tinham compreendido que existiam 2 tipos de conhecimento, a doxa e a episteme. A doxa é o conhecimento cotidiano, conhecimento acrítico, fundamentado nas nossas crenças, nos nossos desejos pessoais. Obviamente, não é possível questionar a doxa, gente. Nós não podemos debater a doxa. Nós não podemos debater a doxa. Tá? Existe, por exemplo, a questão do tema do preconceito. Minha opinião sobre o racismo é que não existe racismo. Não, isso não é opinião, cara. Racismo não é, a questão da existência do racismo é opinião. A existência do racismo não é meramente uma opinião, é um fato. Um fato percebido, verificado na realidade. Então isso é episteme. A episteme já é um conhecimento então, sistematizado, racional. Tá? Então foram os primeiros os filósofos gregos que então deram origem ao pensamento científico. Por quê? Porque uniram essa teoria e a prática, né? Mas a teoria e a prática ela ainda não fica ainda bem, como posso dizer, como a ciência moderna, né? Então a prática, porque eles aprenderam com os egípcios. A teoria, imagina um monte de construções matemáticas, Pitágoras, que, por exemplo, o Tales de Mileto, que elaboraram explicações sobre o mundo através de teoremas. Tudo bem? Então vamos ler o material. Vou ter um questionário no Google Forms para vocês responder, tá? E no mais, qualquer coisa, faça um comentário nesse vídeo que a gente pode estar respondendo para vocês. Vocês podem fazer perguntas no comentário desse vídeo que eu vou lá responder para vocês. Até mais, abraços, até a próxima.